Eu queria cumprimentar os membros da mesa, o professor Eduardo Faiani, o professor Eduardo Moreira, Pedro Neri, a todos os parlamentares aqui presentes. E eu vou fazer uma breve apresentação, eu espero ficar dentro dos 20 minutos, não mais do que isso. Há coisas com as quais, digamos assim, depois de muito tempo de debate, discussão, não há mais, sob o meu ponto de vista, disputa a respeito do fato. A gente gasta com previdência mais de 14% do PIB. Está lá, junto que se gasta no regime geral, no regime próprio, nos regimes próprios, nós gastamos mais de 14% do PIB. A União, só no âmbito da União, a despesa aumenta 50 bilhões a cada ano, montante esse que é superior a uma CPMF a cada ano, nos moldes em que havia sido criada. Já representa 50% esse gasto previdenciário, já representa 50% do orçamento e vai crescer para 80%. O Pedro apresentou isso aí sob a forma de um gráfico. O déficit consolidado de toda a Previdência no Brasil é de 5% do PIB e a tendência é crescer. Somos um país jovem ainda, mas gastamos como um país envelhecido. Somente pela dinâmica demográfica, ou seja, processo de envelhecimento da população, nosso gasto com seguridade deve duplicar, e aí seguridade incluindo previdência, saúde, que deve duplicar. Todos nós sabemos que o gasto com o idoso é muito maior do que o gasto com uma criança. Então, nós devemos praticamente duplicar o gasto com saúde, além de aumentar muito o gasto da Previdência e, obviamente, com assistência também. Mas o nosso sistema é caro, mas a despesa está focalizada nos grupos de maior renda do país. Pedro apresentou esse gráfico, mostrando que a maior parte dos recursos transferidos da Previdência aos indivíduos está concentrado nos grupos de maior renda. Pouco vai para os mais pobres. E isso por conta das nossas regras. As nossas regras previdenciárias, elas têm, obviamente, foram feitas em momentos passados, pretéritos, que refletiam uma característica sociodemográfica do país, que mudaram, essas características mudaram. O fato é que, para os pobres, as regras são muito mais duras do que para os segmentos médios e altos desta população brasileira. Muito bem. Se eu olhar a despesa, a receita e o resultado, e é importante que a gente não olhe apenas os últimos 5 ou 6 anos. Eu estou olhando a história. Eu sempre fiz assim. Aliás, eu adoro muito uma frase do primeiro trabalho do Rousseau, quando ele começa: comecemos por afastar todos os fatos. Que é muito comum aquele dado conjuntural de 1 ano, 2 anos. Não, o conjunto geral. O conjunto geral mostra uma trajetória evidente de crescimento acentuado da despesa previdenciária e um crescimento da receita que correspondeu ao aumento da carga tributária. Ela foi financiada por aumento da carga tributária, de modo que, desde 95, a despesa supera a receita e corre sempre acima da receita. Obviamente que, nos momentos de recessão econômica, crise econômica, o déficit vai aumentar. Simples. Mas, estruturalmente, nós estamos com déficit em todos os sistemas previdenciários. Isso é importante. Se a gente tem um sistema que estruturalmente apresenta déficit, a gente tem que verificar o que está acontecendo com isso. E é isso que enseja a correção dos sistemas. Não é no Brasil, é no mundo. Assim foram feitos praticamente em 3/5 de todos os países do mundo, desde os anos 70, estão tendo reformas previdenciárias. E a principal razão que é a abertura de déficit crescente. Muito bem. Vamos olhar um pouco o resultado do que é a receita e a despesa do regime geral. Está aqui, ó. Tem dezembro de 2017,
novembro de 18, dezembro de 18, a variação, o acumulado no ano, e o que a gente vê é que, se eu somar as arrecadações, as renúncias, que tem renúncias concedidas ao longo do tempo, o que nós vamos ver é que o resultado é agregado um déficit de 195 bilhões para 2018. Se eu entender que a renúncia é espúria, não deveria constar, então seria deduzido daqui os 46 bilhões de reais de renúncia que são dadas por instituto legal, como o Simples, as entidades filantrópicas que são protegidas por legislação específica, o MEI, a exportação rural. Então, aí, todos aprovados por instituto legal. Foi uma decisão da sociedade. Eu entendo que, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, é uma decisão da sociedade que entendeu legítima a concessão de renúncias previdenciárias. Eu, pessoalmente, entendo que a gente deve caminhar no sentido de reduzir todas as renúncias, todas elas. Mas cabe ao Congresso, aos parlamentares, decidir em nome da sociedade brasileira. O que é importante é que, com renúncia ou sem renúncia, existe déficit. Considerando as renúncias, 148 bilhões em 2018, no regime geral, e, incorporando as renúncias, 195 bilhões, em forma redonda, 200 bilhões de déficit no regime geral de previdência social. Quero chamar a atenção que só o déficit equivale a mais de 4 vezes e meia o que se gasta com Bolsa Família, que é o principal programa de transferência de renda focalizada ao grupo que, estruturalmente, é o grupo mais fragilizado do país, que são as crianças e jovens. Bom, se eu olhar a previdência urbana e rural, que é um velho debate, não, a previdência urbana é sempre superavitária, o problema é o rural, o que eu vou observar é o seguinte: com exceção de alguns poucos anos em que o Brasil foi contemplado por um grande crescimento econômico, ajudado pela onda internacional, um enorme crescimento, nós tivemos um recorde de nível de emprego, foram poucos anos. De 2001 a 2018, o que nós temos é a grande maioria dos anos com déficit no rural, em todos os anos, e, na maioria dos casos, também no urbano, e com a tendência agora, até pelo fato de que praticamente 90% da mão de obra é urbana, vai explodir o gasto e a despesa e o déficit também no regime urbano. Na verdade, o gasto superlativo do nosso sistema ele está disseminado, não é culpa de um, de outro, não é servidor público, não é... Está generalizado. Onde olha, o gasto é muito grande. Se eu olhar o gasto de pensão comparado com o resto do mundo, o Brasil gasta com pensão, em termos de proporção do PIB, o equivalente à Itália, que é um país especial em termos previdenciários, é o país que mais gasta no mundo com previdência, mais longe do que é a média de um conjunto de países que é 1,6. Ele é quase 80% maior do que a média mundial do gasto com pensões pagas no Brasil. Olha, se a gente está gastando demais, e a população é jovem, gastando demais com pensão, a população é jovem, a conclusão óbvia que a gente tem que ter é que o desenho legal da pensão não está adequado. E, de fato, não está. Quando eu olho no serviço público, o que eu vejo há uma hipertrofia dos benefícios pagos aos servidores públicos. E mais, dentro do setor público, enorme desigualdade. Você tem o executivo com um benefício de 8.400, que é 6 vezes maior do que a média do regime geral. Você tem o legislativo com uma média de benefício de 26 mil, que dá 18,9 vezes o benefício do regime geral, o judiciário, 18 mil, o Ministério Público, 14 mil, enfim. O fato é
que o gasto é extremamente abundante. Se olhar o BPC, também temos um gasto bastante superlativo, 53 bilhões em 2018. É grande. São todos gastos grandes. Nós temos gastos grandes em qualquer área que se olhar. Somos um país continental, uma população bastante grande, com problemas. Então, todos os gastos são superlativos. O que a gente tem que olhar, como qualquer gestor deve fazer, é buscar como eu posso atender o mesmo público, administrando de forma mais eficiente os recursos. Porque administrar de forma mais eficiente os recursos da Previdência significa liberar recursos para as outras áreas em que há igual necessidade ou maior de alocação de recursos. Vejamos bem, enquanto nós temos aposentadorias por tempo de contribuição com idade média de 58 anos, nós temos, para aposentadorias... aposentadoria por tempo de contribuição, 54 anos, para aposentadoria por idade de 61 anos. Eu estou falando de 7 anos de diferença. As aposentadorias por tempo de contribuição, senhores, são aquelas aposentadorias que, obviamente, atingem os segmentos médios e altos da população, porque exige tempo de contribuição. E aquele pobre desqualificado, ou pouca qualificação, ele oscila a vida inteira entre emprego, desemprego e informalidade. Ele não junta tempo de contribuição. Então, se você olhar as características sociodemográficas e econômicas dessas aposentadorias, são as dos pobres. E essa daqui são dos segmentos médios. Aí, quando a proposta diz, vamos estabelecer uma idade para esse aqui também, a sociedade diz, não, é um atestado ao direito. Não me parece adequado. O mesmo não se aplica quando se refere àquelas aposentadorias dos mais pobres. Tiraram aqui, saiu. Você pode pedir aí para o apoio devolver a apresentação e peço que suspenda o tempo, por favor, até que a apresentação volte para a tela. Não, vamos esperar um pouquinho, professor. Se for possível, um minutinho, né, para restabelecer a imagem. Vai suspender o tempo. Pronto. Aqui. Pode. Continuando, como os gastos são superlativos, senhores, aqui tem os dados de 2015 a 2018, que são reais, e 2019 a projeção. Isso aqui é só o que diz respeito aos regimes próprios, aquela previdência dedicada aos servidores públicos. Muito bem. Como é que é? Não ouvi. Tá. Muito bem. Reparem uma coisa, senhores. Olha o déficit dos regimes próprios dos estados do país. E, em 2015, 60,9 bilhões o déficit, ou seja, a insuficiência de arrecadação para pagar os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e seus dependentes. Esse número cresceu explosivamente de 60 para 144, é a previsão para este ano, o que é um crescimento absolutamente gigantesco. Cresceu 137%. Se eu olhar, por favor, clica aí. Eu tenho que clicar isso. Se eu olhar, por outro lado, a União, também cresceu de 72 bilhões para 98 bilhões. Esse enorme crescimento da despesa previdenciária dos estados é responsável pelo fato de que nós tenhamos hoje no Brasil, vários estados que não pagam em dia seus salários, as aposentadorias, as pensões e os fornecedores. São vários estados. Não é um, nem outro, não é de uma região ou de outra. Você tem do Brasil inteiro vários estados nessa situação. Bem, o fato é que a previsão para 2019 é que a insuficiência de recursos para pagar aposentadorias e pensões dos funcionários públicos estaduais será de 225 bilhões. Ora, isso só mostra que os gastos são superlativos em relação à arrecadação.
É possível sempre que essa situação seja um pouco amenizada se a arrecadação crescer. E ela só pode crescer se a economia crescer. Mas crescimento da economia é resultado, senhores. Eu me lembro sempre de uma entrevista do Felipe Massa, que no ano em que ele quase foi campeão, ele perdeu o campeonato na última prova em Interlagos, apesar de ter ganho a prova, ele perdeu o campeonato, e um repórter chegou para ele: ô Massa, numa das corridas, eu não lembro qual que é, eu fiz as contas aqui, se você tivesse sido 4 centésimos mais rápido por volta, você teria ganho aquela prova e seria campeão. Ele falou: é verdade, o problema são os 4 centésimos. Esse é o problema. Crescimento econômico pode garantir que a gente sobreviva? Pode. Tem que ser um crescimento grande, mas crescimento é resultado. Ninguém controla o crescimento. Você pode induzir o crescimento e esperar que as forças, todos trabalhadores, empresários, bancos, todos se mobilizem para ter um crescimento que atenda à necessidade. Neste caso, para financiar, por exemplo, este crescimento, nós teríamos que ter esse crescimento de gasto, nós teríamos que ter um crescimento econômico de arrecadação, alguma coisa como 14% para equilibrar os estados. E eu não creio que a economia brasileira possa crescer 14%. Não creio. Não há nenhuma economia do mundo que cresça hoje 14%. Nenhuma economia do mundo cresceu 10 anos 14%. Nenhuma, nem a China. Não creio que seja possível financiar isso aí com crescimento econômico e aumento de arrecadação linear. É possível aumentar a tributação. Vamos aumentar a tributação. O Pedro Neri falou: ó, temos que discutir sobre tributação? Pode. Isso significa aumento da carga. Se eu fizer uma reforma do sistema tributário que o torne mais justo, sem aumento da carga, a situação fiscal é exatamente igual. Exatamente igual. Muito bom. A consolidação disso, de todos esses descompassos de regra, faz com que o Brasil seja um país do mundo que tem aqui percentagem de idosos, gasto em relação ao PIB. Vários países do mundo, vários. Tem de todo tipo. Tem país rico, país pobre, da América, da Europa, da Ásia, da África, tem em todo lugar. Essas duas barras azuis aqui indicam as médias de percentagem de idosos e a média de gasto como proporção do PIB. O Brasil é o único que está neste quadrante aqui, que é um país jovem que gasta como um país velho. Se nós somos o único, não creio que nós estamos certos. Acho que nós estamos errados. Temos que corrigir. Muito bem. E se seguir a trajetória recente, vai nos colocar, em pouco tempo, num gasto superior à da Itália, que já está fazendo reforma, porque é insustentável a situação fiscal da Itália também. Bem, o que a gente sabe? A gente sabe também, senhores, que a gente tem um problema demográfico, uma questão demográfica pela frente que vai impactar todo o sistema previdenciário e outros sistemas. Eu vou, muito simplificadamente, apresentar o que era o Brasil 40 anos atrás. 40 anos atrás, se eu dividir a população brasileira em 3 grupos etários, crianças, adultos e idosos, o que eu tinha é esta população de crianças, essa de adultos e essa de idosos. Como o nosso sistema de repartição, o chamado sistema de solidariedade, essa população gera riqueza e financia essa daqui com benefícios pagos de forma corrente. É possível, portanto, ter uma relação de quantos ativos precisam para financiar cada inativo. Em 1980, eram 9,2. 40 anos se passaram e é essa situação. Repare que a população em idade ativa aumentou, dobrou, e a população de idosa quadruplicou. E a razão de suporte caiu para 4,7. 40 anos à frente, segundo a projeção do IBGE, vai nos levar a isso aqui. Vai nos levar apenas 1,6 ativo para financiar cada inativo. É claro que não há uma fatalidade demográfica, mas é bom a gente tomar cuidado.
É assim, digamos, a gente faz assim na vida, em todos os grandes problemas. Se a gente tem um risco no futuro e a gente está incerto se ele vai ocorrer ou não, é melhor ser prudente. É possível que não seja 1,6? É possível que seja 1,9? É. Mas, ainda assim, é melhor que a gente seja cauteloso e tome as providências agora, imaginando que pode chegar a 1,6. E, se chegar, esse sistema, obviamente, insustentável de forma estrutural. A taxa, a alíquota necessária em cada um dos ativos aqui para financiar o sistema terá que ser alguma coisa da ordem de 70%. Professor, acabou os 20 minutos, mas eu vou... Mas o senhor não descontou aquele outro. Que o senhor... O senhor parou no meu relógio? Não, apenas para... Nós fomos tolerantes com todos, mas só peço que... Já está acabando, viu? Muito bem. Uma coisa que é importante é que o envelhecimento está ocorrendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem um processo de envelhecimento. A esperança de vida de quem chega aos 65 anos, em qualquer região do país, é muito semelhante. O que ocorre é muita diferença na esperança de vida ao nascer. Os médicos devem saber que o que mais ceifa a esperança de vida ao nascer é a mortalidade infantil. Deveríamos saber disso. E aí a esperança de vida ao nascer é muito diferente. Bom, mas a gente não vai apenas envelhecer, deputados. A gente vai envelhecer mais e mais rápido que os principais competidores nossos. Isso é importante para quem já foi do setor privado, sabe que a gente compete com os nossos concorrentes. O mesmo vale entre nações. Isso aqui era o Brasil em 1950. Pegando os 100 países mais populosos do mundo, o Brasil estava entre os mais jovens. O tempo passou. Isso é 2000. E as projeções, tanto do IBGE, quanto das Nações Unidas, no Departamento de Demografia e População, indicam que vai acontecer isso. O Brasil vai ser o 9º país mais envelhecido do mundo, superando países como Suíça, Bélgica, Taiwan, Espanha e outros. Além disso, nós vamos ficar velho rápido. Isto aqui é o tempo necessário para a gente transitar de 10% a participação de idosos para 30%. E por que esses dois números? Porque os demógrafos entendem que até 10% de idosos a população é jovem. Acima de 30% a população é envelhecida. Então, esses dois números são importantes. Esse é o tempo necessário para transitar de 10% para 30%. O Brasil vai demorar 48 anos e já está entrando na 3ª década. Olha o resto dos países. A Bélgica, por exemplo, demorou 162 anos. Mas nós temos aqui, a Tunísia, 86 anos. Vamos pegar aqui, Peru, 68 anos. Então, nós vamos ficar muito mais velhos que os nossos vizinhos. Nós seremos o 9º país mais envelhecido do mundo. Isso tem impactos muito profundos na estrutura de competição entre os países. E, na estrutura de competição de países, e até para retomar o crescimento econômico e, portanto, a arrecadação, é necessário que nós tenhamos crescimento econômico baseado na produtividade da economia. Uma coisa importante que tem que ser dito é o seguinte: se vocês olharem de 2009 a 2018, o gasto da Seguridade, o gasto em saúde permanece constante, o gasto em assistência social cresceu um pouquinho, é basicamente o BPC, o gasto com outros permaneceu exatamente igual, caiu um pouquinho, e o gasto previdenciário aumentou bastante. Basicamente, quando se fala em Seguridade, você tem 2 gastos crescendo e 2 sendo comprimidos. Quais são os 2 que crescem? Previdência e assistência, os que decrescem ou ficam estáveis, a saúde e o resto. É uma escolha que a gente vai ter que fazer por pouco tempo. Porque se a gente tiver incidência de velho muito grande e não aumentar a despesa em saúde, o que a gente vai ter é mortalidade de velho de maneira assustadora no país. Bom, o que a gente sabe? Professor, eu vou pedir que o senhor vá... Não, já vou ao final. Eu só vou apresentar os desafios. Sim.
os desafios que a gente tem. Aqui, e já estou indo para a parte final, presidente, isso aqui são alguns países do mundo, a evolução da produtividade de 1950 até 2010. Eu quero chamar a atenção de dois aspectos. Primeiro, em 1960, o Brasil tinha a mesma produtividade do Japão. Em 1985, a gente tinha a mesma produtividade da Coreia. Todos cresceram, e o Brasil andou de lado. Mas aqui são países selecionados. Vamos pegar a média. Se eu pegar a média de produtividade com a Ásia, estamos crescendo uma produtividade mais baixa que da Ásia. Mas não é só da Ásia. Na América, tirando a Venezuela, a nossa produtividade cresce abaixo de todos os outros países da América do Sul. Mas não é só, não. A taxa média de crescimento da produtividade no Brasil é menor do que a taxa média de crescimento da produtividade da África. Esta é a realidade. E aí, obviamente, que a perspectiva de grande crescimento do Brasil não é boa. Não pode ser boa. O que significa dizer, senhores, que a gente, sem avanço da produtividade e perdendo o bônus demográfico, que já perdemos, o que é o bônus da produtividade? O bônus demográfico é a saga da sobrevivência da população. É isso aqui, É quando a população em idade ativa se distancia dos grupos etários e dependentes, crianças e velhos. Isso já ocorreu, o ponto máximo é 2021, quando nós teremos 65 milhões a mais de trabalhadores em relação às crianças e idosos. Nós já perdemos isso. O fato é que a gente precisa ter clareza, senhores, que o modelo brasileiro entrou em exaustão. Não dá mais, temos que mudar. Mais uma década perdida. Em 40 anos, 2 décadas perdidas. A origem da crise que nós estamos vivendo, e isso se reflete também na Previdência, é o esgotamento fiscal. E a reforma da Previdência é crucial para controlar o principal item de despesa. É isso, temos que fazer isso. E mais, temos que ir além, fazer uma ambiciosa proposta de reformas estruturais para o nosso país. O que a gente precisa saber, por fim, é que não temos mais muito tempo para enfrentar essas questões. Muito obrigado. Obrigado. Oi?